Meninas, olha só como ela fica bonitinha, né? Ela fica com um aspecto de uma carteirinha para ser guardada dentro da bolsa, né? Ela cabe em qualquer lugar para ter acesso, ela cabe na mão, ó, praticamente, ó. E nós vamos guardar ela dentro da nossa bolsa quando nós temos uma compra para fazer, né? Depois dela usada, nós vamos só abrir esse zíper e temos a nossa sacola para aquele produto. Então, ela realmente é muito útil, essa eco bag, tá? Ela tem alguns segredinhos, assim, para funcionar melhor, e eu vou passar ele para vocês. A nossa eco bag anterior nós fizemos de tecido. E aí eu disse que ia trazer para vocês uma eco bag, também com zíper, e mais barata, né? Para que possa ficar mais acessível para a gente fazer e entregar para o nosso cliente. Então, eu escolhi TNT, tá? Para quem trabalha com artesanato sabe que TNT é um produto barato, né? Ele é muito barato para ser consumido. Ele tem gramaturas diferentes que nem tecido, tá? Então, ele pode ser... ele tem a numeração, né? Normalmente, as pessoas compram por numeração. Então, ele pode ser fino, médio, né? Mais resistente. Qualquer um desses... Tá, meninas? Eu usei aqui um que eu tinha branco, porque para mim é importante que eu consiga destacar, né, essas visualizações no vídeo, tá? Mas ele tem de todas as cores e todas as gramaturas, assim. Ele vai do bem fininho ao mais grosso, tá? Na dúvida, não compra o mais fino, porque o mais fino não vai ser tão resistente para uma sacola, mas vai ser resistente para entregar os teus produtos, tá? Então, para quem não sabe, TNT a sigla é tecido não tecido, né? Porque o TNT é feito da borra do petróleo, né? Ele não é tecido com fibras de algodão. Então, ele não pode receber muito calor, como ferro quente em cima dele, tá? Ele acaba derretendo, né? Assim. Parece que hoje a internet não tá muito afim, né, gurias? Boa tarde, Iracema, tudo bem? Tá, meninas? Então eu vou tentar, vou fazer e de qualquer forma, se não funcionar, a gente volta. Então eu vou passar as medidas para vocês dessa eco bag de TNT que custa muito barato, tá? Uma sugestão aqui de cor é que a gente possa, né, comprar ali, por exemplo, um TNT bege, marfim, com zíper marfim e colocar aqui, né, nessa parte, que vai ser sempre neutro, e colocar aqui nessa parte um tecido combinando com a nossa marca ou com a estampa do produto que a gente está oferecendo no kit dele, né? Eu aqui escolhi esse para combinar mesmo. E então a gente não precisa ter uma variação de cores, porque digamos que eu comprasse um TNT vermelho, né? E aí um produto que eu quero vender não tem nada a ver com isso, então é preferível eu comprar um neutro, zíper de metro neutro, e aí a gente tem ali para baratear bem o nosso, para atender a nossa necessidade. Então nós vamos precisar de um pedaço de TNT, somente um dos lados do zíper, o que é extremamente econômico, ó. Esta parte de zíper é o outro lado desse aqui, que é muito legal. Um cursor correspondente, né, gurias? Quando a gente compra o tamanho lá que a gente precisa, né? A gente compra o zíper a metro e compra os cursores para colocar, tá? E um retalho, tá? Aqui é bem legal, eu não vou fazer hoje para não misturar muito, não dificultar muito as imagens. Mas uma sugestão muito legal aqui é nós pegarmos os nossos retalhos, né? Emendarmos até chegar nessa medida que eu vou passar para vocês de tecido. E com isso usar os nossos retalhos, tá? Eu não vou fazer hoje porque é mais prático fazer com o inteiro. Mas vou fazer inclusive para mim. Vou pegar lá na minha retalhoteca, vou juntar
Eu vou tentar trocar de lugar e vamos ver, a internet tá falhando bastante aqui, certo? Vamos lá para outra mesa pra gente falar sobre as medidas e aí vocês anotem aí. Anotem, meninas, vamos ver como tá a internet nesse cantinho, nessa mesa. Vamos ver se aqui ela vai ficar boa. Ó, então nós vamos precisar de um pedaço de TNT, ele tá dobrado, eu vou deixar a parte de baixo dobrada já para economizar, né, uma costura. Então o fundo da bolsa vai estar dobrado. Então nós vamos precisar dessa medida. Anotem a medida porque com essa medida, meninas, ele encaixa direitinho para ficar guardado, tá? Então nós vamos precisar de um pedaço de TNT de 43 de altura por 38 de largura, dobrado, tá? Toda uma lateral da nossa bolsa é essa medida. Então, no caso, né, como eu cortei aqui, tá dobrado, eu tenho 86 centímetros de TNT que eu dobrei ao meio, certo? E aí, nós vamos precisar para a alça uma tira de 9 centímetros de altura. Ó, aqui deixa eu tirar aqui. Que eu peguei só esse pequeno aqui para exemplificar, tá? Mas eu vou mostrando aqui. Ó, eu peguei 9 centímetros de altura de TNT. Deixa eu botar ele branquinho aqui nesse colorido para vocês enxergarem. 9 centímetros de altura por 1,20 de comprimento aqui, de largura. Porque nós vamos fazer a alça de uma vez só, tá? O TNT, ele tem 1,40, né, de largura quando a gente compra. Então, dá pra gente tirar ali uma faixa de 9 centímetros de toda a extensão do tecido que nós compramos e com mais, 38 centímetros a gente tira toda a nossa bolsa. Então, com menos de 50 centímetros de TNT, a gente consegue fazer essa bolsa. É claro que fazendo mais, a gente vai encaixando mais e barateando mais, certo? Então, nós vamos precisar disso para fazer a nossa alça. Anota aí, ou depois me pergunta, tá? Nós vamos precisar de um pedaço de retalho de tecido ou a emenda de vários, ó, como vocês quiserem aí, mas nós vamos precisar que ele tenha. Cuidem a estampa, tá? Se ela tem sentido para você, se aqui no caso tivesse uma boneca desenhada, né? Cuidem para que a estampa fique assim, para a parte mais comprida, parte maior, que é de altura 21 centímetros e meio. Ó. 21 centímetros e meio de altura por 19,5 de largura, tá? Esse é o pedaço de tecido que nós precisamos, tá? Vamos ver quanto que tem de zíper aqui. Eu vou colocar um zíper aqui, uma medida com uma margem, porque a gente não quer passar trabalho, né? Vamos ver quanto que nós temos de zíper aqui, para vocês poderem anotar, tá? Façam, meninas, vocês vão gostar. Façam nem que seja pro uso de vocês. Ó, e eu vou precisar de... Vamos lá. 82 centímetros de zíper. Se eu quero comprar 82 centímetros de zíper, eu prefiro já lembrar que eu preciso comprar, então, aqui para fazer essa bolsa, 2 cursores, tá? Porque como eu vou usar só a metade do zíper, então eu vou precisar de um zíper, de um cursor para o outro lado, já para aproveitar, tá? Então, comprem, querendo fazer só o teste, comprem 2 cursores, porque dessa medida sairá 2 bolsas. Isso é tudo que nós precisamos para fazer essa bolsa. A nossa máquina de costura e as nossas medidas, certo? Vamos começar a fazer as medidas da nossa bolsa? Vocês conseguem ver aí, por favor, alguém me explique. Me diga se tá conseguindo assistir. Gente, TNT não tem lado, tá? Algumas pessoas ficam na dúvida procurando qual é o verso e qual é o direito do TNT.
tá? Ele não tem muito disso não, tu pode escolher o lado que tu quiser, tá? Ele é feito numa prensa com uma, né? Ele é prensado, essa matéria, numa forma que tem o mesmo aspecto dos dois lados, né? E aí a gente fica, um é mais brilhoso às vezes e o outro um pouco menos brilhoso. E algumas pessoas ficam na dúvida qual é o verso e qual é o direito. Não tem lado certo, tá? Pode usar do lado que tu quiser. Não tem direito e certo no TNT. Certo, gente? Então, nós temos o nosso TNT dobrado, né? Para fazermos isso, a gente precisa, como no meu caso aqui que tá dobrado, ó, eu vou escolher só a parte da frente. Então, aqui eu já dobrei aqui para marcar bem o fundo da minha peça, tá? Mas tu pode aí alfinetar. TNT não estraga com alfinetes também, né? Pra gente não se perder do que é frente e do que é costa, certo? Tá ele aqui dobrado e eu vou abrir ele pra colocar só na frente da minha bolsa, no meu caso que tô com ele dobrado, certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar o meio dessa largura, tá? Eu vou marcar o meio da minha sacola. Que nós temos 38 centímetros de largura, né? Então, eu vou dobrar o meio para encontrar os meus 14 centímetros. E vou marcar o meio para centralizar aquele bolso, para a bolsa ficar bem parelhinha. Eu vou colocar um alfinete aqui, poderia marcar, né, com a caneta fantasma. No meu caso aqui, né? Ó, esse é o meu meio, tá? Da parte de cima, aonde começa a minha bolsa, eu preciso me lembrar que eu tenho que deixar 5 centímetros aqui, tá? Porque esses 5 centímetros que eu vou deixar aqui vão ser os que eu vou fazer aquela dobra, tá? Porque eu vou dobrar 2 vezes, tá, gente? Se tu tá trabalhando com um TNT mais resistente, com o mais grosso, tu pode até dobrar uma vez só, né? Mas como eu não tô fazendo isso, então eu vou marcar 5 centímetros são a parte que eu vou usar de dobra, tá? Então, ele não pertence à frente da minha bolsa, né? Ele vai ser o que vem pra cá, pra trás depois, certo? Então, vamos continuar aqui. TNT é legal também que não desfia, né, gurias? Não tem que se preocupar com grandes acabamentos. Como eu marquei, eu tenho então aqui o meio da minha bolsa, tá? Eliminei os 5 centímetros lá em cima, tá? Aqui tá os meus 5 centímetros, eu até já vou dobrar aqui pra eu não esquecer. Pra eu não riscar, né? Então, eu vou dobrar. 5 centímetros eu vou tirar da minha conta agora. Depois que eu tirei, eliminei, marquei os 5 centímetros, eu vou dobrar até o fundo, né? A parte do fundo, pra encontrar o meio da minha bolsa, né? O meio da minha frente. Porque eu quero marcar também o meio da altura da minha bolsa. Que no meu caso, ficou aqui. Fazendo essas minhas medidas, vamos ver aqui. Se tu cortar as mesmas medidas que eu, dobrar de novo pra ver, ó. Agora ela tá fechada, certo? Então, eu vou eliminar os meus 5 centímetros, no caso aqui, descontar, né, pra fazer. Vamos aqui com a fita métrica. 5 centímetros. 5 centímetros não entram na conta porque pertencem à dobra. Abaixo desses 5 centímetros, eu fiquei, então, já com 38 aqui, né? Eu tinha 43 e tirei 5, então eu fiquei com 38. O que isso significa? Que 14 é o centro, aliás, desculpa, somando como 28, né? Significa que, ó, não é difícil da gente fazer a conta, é só a gente dobrar a fita métrica, que a metade da minha bolsa é 19, ó.
Bateu bem ali, porque 19 é metade de 38. Então, eu preciso achar o meio da minha bolsa. Eu vou tirar os alfinetes só para que vocês enxerguem, né, aqui a minha sinalização. Então, aqui é a metade da minha largura e a metade da minha altura. Eu preciso encontrar o centro para ela fechar bem bonitinha depois, certo? Então, eu tenho a metade da minha bolsa. Vou me lembrar de separar, né, frente e costas, para evitar de cortar ou costurar qualquer coisa que pegue a parte de trás. Essa é a frente da minha bolsa. E vou fazer a mesma marcação com o meu retalho. Lembrem, a parte mais alta é a mais comprida, né? É a 21 centímetros e meio. Então, eu tenho 21 centímetros e meio, essa é a minha altura, tá? Eu vou dobrar no meio, posso riscar, posso marcar com giz, vou dobrar para achar os meus meios aqui também, certo? E o meio da largura também. Por quê? Porque eu vou posicionar essa peça meio com meio, tá? Vou encontrar aqui bem esses meios. Eu cortei esse retalho aqui, que o meio ficasse sinalizado aqui só para facilitar para vocês, tá? Que esse é o meio. Então, eu encontrei todos os meios. Posso alfinetar todo ele, para ele não se movimentar, né? Lembrando que sempre de preferência colocar alfinetes contrastantes, né? Pra gente enxergar, olha, esse aqui já não tá nem aparecendo. Então, o ideal é que eu não use um alfinete amarelo, tá? Aproveitando sempre para lembrar que os alfinetes atravessados na posição que nós vamos costurar são mais fáceis para visualizar, né? E vamos alfinetar aqui. Quem tem um pouco mais de dificuldade, não tem problema, alfineta um pouco mais, coloca um pouco mais de alfinete e coloca bem sinalizado aqui com a estampa pra cima, aparecendo, né, gurias? Ó, com o direito da estampa aparecendo, certo? E vamos pra máquina. Pode colocar quantos alfinetes aí tu achar. Só não coloca tão próximo da beira, ó, deixa aqui um espaço, porque nós vamos colocar o nosso cursor aqui, certo? Aqui na direita da minha mão, ó, assim como eu tô enxergando, neste meio eu vou marcar 2 centímetros, ou seja, 1 centímetro para baixo e 1 centímetro para cima do meu meio. Vamos lá? 1 centímetro para baixo e 1 centímetro para cima. Vou pegar essa parte menor aqui da minha régua. O meio, 2 centímetros, tá? Eu vou marcar 1 centímetro aqui. Eu vou até riscar fora para vocês poderem enxergar, tá? Mas é no tecido que precisa riscar. E 1 centímetro para cá. Esses 2 centímetros nós não vamos costurar agora, tá? Vai ser por onde nós vamos fazer o nosso zíper, certo? E vou pegar o meu zíper, os meus 82 centímetros de zíper, né? E vou costurar aqui, já direto, tá? E como que eu vou costurar ele? Com a parte do dentinho, né? A frente do zíper virada pra frente desse tecido, certo? Com essa medida de 82, eu vou deixar um pedaço de zíper sem costurar, tá? Um pedaço aqui que a gente já vou te dar a medida exata. Ó, e vou costurar ele em toda a volta. Eu vou fazer isso ali agora. Então, eu vou deixar um pedaço sem costurar, ó, e vou começar nessa marcação. Eu vou deixar esse zíper aqui, ó,
Já vou marcar nele também para eu não esquecer, né, no caso. E eu vou costurar. Vamos para a máquina, certo? Antes de ir para a máquina, eu já vou falar sobre o que eu vou fazer na alça, pra gente ir para lá uma vez só. Então, esse já vai lá para a máquina. Vamos esperar. E com a alça, nós vamos pegar os 9 centímetros, né? E vamos dobrar no meio. Ó, dobrar. Como nós não podemos passar o TNT, ele se comporta super bem pra gente passar ele no canto, né, da mesa, assim, como a gente faz com uma peça aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tipo assim. Vamos ver se ele vai parar aqui. Ó. Nós podemos, porque ele se comporta super bem para isso, nós podemos já vincar ele, ó. Ali na ponta da máquina, na ponta da mesa, para marcar bem esse meio. Depois que nós marcamos esse meio, nós vamos, lembrem-se, independente do lado, vamos dobrar uma parte até o meio e a outra parte até o meio. Vamos fazer ele se encontrar, né? Vamos fazer aqui um viés e vamos dobrar de novo. Para a alça ficar quádrupla, né? Porque a alça é que carrega o peso e que sofre a ação. Então, nós vamos dobrar e dobrar de novo, certo? E vamos para a máquina passar uma costura bem na beiradinha, com pontos que não precisam ser pequenos, né? Podem ser aqui mais parecido com pesponto, 3, 3,5, porque eles são somente de união. Para ela ficar mais firme como uma alça, eu vou passar uma costura bem unindo aqui as duas partes e já vou passar do outro lado. E ela vai ficar assim, ó. Tá? E isso nós vamos fazer em toda a alça, ó. Não precisa passar trabalho fazendo 2 vezes. Então, eu cortei 1,20 m de tecido, de TNT, né? Dobrei, passei uma costura dos 2 lados e depois fica mais fácil para eu marcar, né? Pronto, no meio aqui, ó. Marcar aqui e cortar bem no meio. Isso vai garantir que as duas fiquem iguais. Ó. A gente já facilita do que ter que cortar 2 e não ficar do mesmo jeito. E fazendo de uma vez só, a gente mantém a constância da costura, né? Então, as 2 alças vão ficar costuradas iguais. Então, agora eu já tenho as minhas alças prontas aqui. E as partes que vão pra máquina. Vamos lá? Essa ecobag é muito legal, gurias, tá? Aqui, gurias, a gente vai entender, ó, que para colocar o zíper, vamos para aqui, para esse primeiro pulo do gato aqui que a gente não pode esquecer, tá? Sempre quando a gente vai colocar um zíper em algum lugar, a gente encosta, né, o pezinho da máquina no zíper. Aqui nessa sacola é diferente, tá? Vamos lá então. A gente tem o nosso tecido alfinetado, marcado da onde nós não devemos costurar, né? Aqui no caso 2 centímetros. E nós vamos começar a costurar esse zíper com o dentinho para dentro, ó, do tecido, né? Então, a parte lisa do zíper é a que vai encostar aqui, tá? E nós vamos agora, então, olhar o pé da máquina tem que encostar aqui, tá? Eu vou levar ele na máquina para vocês. Então, nós vamos deixar um pedaço e vamos começar aqui. Eu vou colocar um alfinetinho aqui para visualização. Um pequeno e de outra cor. Que a gente consiga enxergar bem. Certo? Lembrem de revisar. Ó, aqui tá a minha marcação, né? Então, eu vou colocar o meu zíper aqui. Lembrem-se de revisar que ao outro lado da sacola não tá aqui, tá, gurias? Lembrem-se de certificar de que ela ficou solta, pra não costurar nada, tá? Vamos lá pra máquina e vamos costurar.
Vou costurar um pouquinho e já levo vocês ali pra olhar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar com um ponto realmente de costura, tá? 2,5, né? A gente, pra fechar uma peça, a gente usa 2, 2,5. Aqui pode, dependendo da tua máquina, ser até 3. Lembrando de botar as linhas pra trás, tá? Eu vou costurar com uma linha contrastante, ó, e vou colocar o meu pé de máquina para costurar do lado de cá. Vou começar bem naquela marcação. Opa, escapou a linha. Vou usar uma linha branca aqui para aparecer no zíper, tá? Mas aí tu pode usar uma cor combinando com o zíper, né? Para ficar bem discreto. Lembrem-se, então, a prioridade aqui é manter a margem da costura, tá? E não a do zíper. Vamos começar arrematando e manter como se fosse qualquer uma outra costura. As margens sempre juntas. Vou botar o meu pé de máquina todo para a direita. E vou começar aqui. Eu tô com um pezinho de máquina normal, tá? Mesmo que tu esteja com um pezinho pequenininho, estreito, ou o de colocar viés, essa margem é que vai importar pra ti, tá? Provavelmente que seja até o centralizado, se for uma sapata dessas mais largas, tá? Vou costurar um pouquinho e vou mostrar pra vocês como é que ela vai se apresentar aqui. Mostrar aqui pra vocês de frente. Ah, que bom. Que bom, Priscila. Feiras são sempre ótimas. Ó, meninas, então aqui, ó. Eu mantenho tecido e zíper sempre encostadinho. Não sobra nada aqui, ó. Tá? Quando eu chego aqui no canto, eu deixo a agulha dentro. Lembre-se disso, deixa a agulha dentro. E eu vou virar. Deixa eu fazer isso com o celular aqui. Com aquela outra maquininha mais fácil, que ela não tem essa mesa extensora, daí cabe o suporte do celular. Mas eu acho que eu vou conseguir aqui, tá? Então, eu vou levantar a base, né, o eixo da máquina, mas vou manter, ó. Então, gurias, ó, eu costuro mantendo lá os dois sempre juntos e costurando lá por aquela margem. Tem que ser pelaquela margem, tá? Pra sacola poder ficar bem direitinho. Como eu faço aqui no canto? Dobro e vejo, ó, quando eu dobrar aqui e tentar trazer ele pra cá, ó, que eu vou apoiar aqui de novo, eu vou perceber que lá ele tá muito longe, né? Então, isso significa que falta mais um ponto pra chegar lá. Volto pra chegar no canto, ó. Então, mais um ponto. Deixo a agulha embaixo, viro, tá? E trago ele pra cá. Claro que eu vou fazer esse movimento aqui porque eu tô com essa sapata larga, né? Então, quando eu virar aqui, eu vou ficar com o zíper sobrando aqui embaixo. Então, lembra de trazer. Se tu tá usando uma sapatilha geral, assim, que nem eu, lembra de trazer ela pra cá, ó. E a gente já vai perceber que quando eu virei, ó, não ficou sobrando, faltando aquele monte de espaço. Dobro e sigo a minha costura, mantendo aqui, ó, sempre o fim do tecido e o fim do meu cursor juntos para dar um melhor acabamento depois na sacolinha quando ela estiver aberta, tá? Ó, e vou costurando.
Aqui, ó, gurias, se vocês tiverem com uma sapatilha dessas mais estreita, vocês não vão precisar colocar aqui pra dentro dessa medida. Vocês vão poder se basear por aqui, mas vocês vão achar essa medida aí com a máquina de vocês. É porque eu uso essa sapatilha larga, né? Então, só pra mostrar que com qualquer uma delas faz. Agora eu vou fazer até lá o outro final, tá? Chegando ali no canto e virando. Deixa eu vir aqui. Olha lá como é que ficou aquele cantinho, ó. Certo? E sigo costurando, mantendo sempre junto. Já vou tirando os alfinetes, né, quando eu chego perto deles, para eles não me atrapalharem. TNT pode ser costurado com agulha 11, com agulha 14, tá? Ele se comporta super bem, ele é super utilitário para nos ajudar e além de barato. Cheguei no próximo canto, vou dobrar, ó, e vou seguir. Neste caso aqui também faltava mais um pontinho. Já vou tirar o meu alfinete, eu posso auxiliar aqui com uma pinça, né, ou com um alfinete largo para fazer essa dobra, né, eu posso usar essas ferramentas que me ajudam e vou seguir. Cheguei no próximo canto já, né? Só falta mais dois. Já tô na metade. Vou dobrar, trazer o zíper pra cá, ó. E procurar como a gente colocaria um viés, né? Com as extremidades aqui sempre parelhinha. Por isso que é importante que tenham alfinetes no tecido, para que o tecido não se movimente em todas essas voltas, né? Último canto. E já tô chegando aqui no final. Vou virar o zíper pra lá. E ele já vai se encaixar aqui. Ó, menina.